Então, as contrariedades da vida são de duas origens. Umas têm causa nesta atual vida e outras nas vidas passadas. O que ele está querendo dizer para nós? Que nós já carregamos algumas coisas que nós temos que resolver dos nossos passados, de outras vidas anteriores. E da vida atual são aquelas consequências, né, quando eu estava fazendo aqui com vocês uma harmonização, eu comentei sobre uma pessoa que nós estávamos comentando, que está passando por uma situação muito grave, porque ela teve uma ação errada, né? Então é isso que está falando aqui. E hoje, nesta vida, ela já está passando. Aí todo mundo sofre por aquela pessoa, né? Inclusive eu, porque eu tenho amizade com a irmã, conheço a mãe. Só que se você for olhar pela vida espiritual, pelo crédito que Deus nos dá e os débitos que nós estragamos, né? Então, os créditos é tudo que Deus dá para você. A reencarnação, seja ela qual for, é o maior bem que nós temos. E muitas vezes nós não sabemos valorizar. Ah, porque eu sofro, eu não queria ter nascido, eu isso, eu aquilo, eu não tenho emprego bom, eu não tenho uma casa boa. A pessoa não sabe o que ela fala. Porque esses créditos, essa oportunidade que Deus dá para nós, mesmo aqueles que às vezes se rastejam, que só precisam de ajuda, ou que às vezes não enxerga, é um crédito que Deus deu para aquele ser poder vivenciar aquilo e poder se melhorar e ter, quem sabe, numa outra vida, uma situação melhor. E Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão bom para nós, que sempre vai nos colocar anjos na nossa volta para nos acolher. Sempre tem a mão amiga, dificilmente não tem. Se não é dentro de um lar, às vezes um amigo, um vizinho, tem sempre alguém para nos auxiliar. Agora, o que nós devemos fazer para que facilita a bondade de Deus para vir ao nosso socorro? O nosso pensamento. Usar os créditos que Deus deu para focar em Deus, nas orações, nas preces, fazer o bem, pensar positivamente, correr atrás das coisas, né? Pensar, não fazer coisas equivocadas, nos perdemos nos vícios, nos perdemos às vezes em tempos desnecessários, em conversas que não vai te somar nada. Quantas vezes nós nos perdemos, nos pegamos assim, viajando em situações? Muitas das vezes nós temos que falar não. Se a gente não quer ser indelicado para aqueles que nos aproximam, que vem às vezes falar alguma coisa que não está incondizente com o nosso pensamento, com aquilo que a gente acredita, seja delicado, pede licença, saia de perto. Então, isso é o pensamento, essa educação que nós temos, que essa educação que ela vem das energias espirituais para que nós vencemos as nossas vidas, para que nós consigamos superar. Não é? Eu acabei de falar para vocês agora que nós estávamos lá, eu estava falando um assunto que não era para aquele assunto, e eu tenho esse conhecimento, porque eu já tinha lido esse livro há 10 anos atrás. E pela minha vivência, que a gente está na casa espírita desde... né? Então, tem assuntos que nós não devemos comentar em lugares errados. Tem coisas que nós não podemos, e a gente sabe disso. Mas às vezes, muitas das vezes, nós não praticamos. Então, essas mensagens, tudo isso aqui está nesse livro aqui. Ação e reação. Tudo isso ele explica para a gente. Que a gente vive uma vida muito material, muito querer as coisas, é gastar, é vivenciar, viver aquele momento, né? Nós temos às vezes conhecidos nossos que falam assim, a vida é só uma. Né? Quem nós já não ouviu, né? Então eu vou ver eu hoje. Nem se preocupa com amanhã, de planejar, de levar um sustento por lá. Acontece muito isso. Então essas são as ações, mas elas vão ter uma reação ruim para aquela pessoa, para quando nós estamos assim, né? Então, quando eu contei para vocês aqui que eu estava lá no shopping, eu comecei a contar esse assunto, na hora eu já ainda falei para minha mulher, puta, vamos parar aqui, porque eu não deveria estar comentando isso aqui. Então, na hora eu já senti aquela energia que me perturbava.
né? Então a gente tem que estar sempre atento, muito atento, né? Agora vamos falar mais um pedacinho aqui do Evangelho. Quantos homens caem por sua própria culpa? Vítimas dos desleixos, falta de cuidado, desânimo, isso é os desleixos, né? Imprevidência, descuido, não pensar no futuro, que eu estava falando, orgulho e ambição. Então esses homens nós caímos por a nossa culpa, porque muitas das vezes a gente é culpado de algumas coisas, então a gente cai, a gente seria uma vítima dos obsessores, daqueles irmãos que causam essas ações ruins entre nós, né? A gente muitas das vezes causa melindres, não é tolerante, falta humildade e calma. Isso está nas aflições da vida. As doenças e enfermidade, algumas estão dentro do nosso perispírito. E como que eu vou me curar? Como que eu vou me curar dessas doenças? Eu tenho um irmão que é um médium, né, até de cura, ele falava assim para nós: quando você estiver fazendo alguma coisa e aquela pessoa falar assim para você, Deus lhe pague, você pode ter certeza que passou uma borrachinha lá naquela coisa, lá no seu perispírito, aquela manchinha, que aquilo vai ser uma doença, vai ser uma dor em você, vai passando uma borrachinha. Olha que sabedoria, não é uma sabedoria? É uma sabedoria. Então, quando alguém tem uma gratidão por nós estamos gastando o crédito que Deus deu. Aí estamos fazendo os débitos. Aí a gente consegue ganhar um crédito ali na nossa conta com Deus, com a nossa contabilidade. Então, ou seja, nós temos que estar sempre atentos à caridade. Às vezes, nos falta um bem, nós não temos o dinheiro, mas nós temos muitas das vezes a palavra. Uma palavra certa na hora certa, né? E quando a gente tem essa boa vontade, se vocês perceberem, se alguém já pratica isso aqui, algumas pessoas encostam perto da gente muitas das vezes para precisar de uma palavra, né? Eu ando, assim, eu sempre estou caminhando com um livro. Eu sempre caminho, eu ponho no meu carro, deixo no serviço, às vezes eu falo, puxa, nem consegui ler hoje, mas eu caminho com o livro. Por quê? Porque já me sentou. Gente na minha frente, eu não estou legal, tá, peraí, então eu abro o livro, leio, né, as obras, leio, eu gosto de ler muito Emmanuel, então eu pego, abro um versículo ali, uma literatura, faço aquela leitura e aquela pessoa agradece e se sente bem com aquilo, né? Então é uma estratégia que eu uso para a minha vida, né? A pessoa se sente bem, eu me sinto melhor ainda, né? Porque a gente fazendo algumas atitudes, algumas manifestações, nós estamos ganhando, nós estamos diminuindo nossos débitos lá, aumentando os nossos créditos. Não é muita coisa, né? Porque nós ainda temos as nossas dívidas, temos os nossos probleminhas, mas vai amenizando, vai melhorando, né? Ver se tem mais alguma coisa para nós falarmos. Por que tem pais infelizes? Por não colocar limites, não é? A gente, os pais são infelizes, porque o filho isso, o filho aquilo. Porque nós falhamos, eu falo de mim mesmo, eu sou pai, né? A gente é pai e a gente falha, até porque as nossas vidas hoje é tão diferente, né, daquilo, por exemplo, que eu vivi na minha infância, né? Na infância, a mãe batia, o pai puxava a orelha, repreendia, né? E às vezes eu até já falei aquilo, que não é a mãe que eu queria, mas é o que eu estava precisando para me educar. Hoje eu sei, hoje eu entendo, às vezes eu ficava chateado de tanto apanhar. Ficava, mas eu estava precisando. E hoje não. Hoje você não pode nem falar com seu filho, né? Hoje está tudo assim, né? Tudo bem. A gente até sabe que as coisas mudaram, nós estamos mais evoluídos, por exemplo, aquilo que vivemos lá, não tem como eu fazer aquilo, porque se não foi bom para mim, pelo menos assim, como homem, eu acredito que foi. A gente, digamos assim, que aquela plantinha que estava torta, ela deu uma endireitadinha, né? Porque foi corrigido, foi e tal, né? Então eram momentos diferentes. Hoje, a gente sabe que não pode fazer isso, mas também a gente tem que ter uma razão dentro de casa. Eu não vou falar a palavra autoridade, porque é esquisito, mas é o que o pai e a mãe têm que ter. E esse filho tem que corresponder,
Porque, afinal de contas, nós estamos falando de reação e ação. Se esse filho nasceu no seu lar, foi uma reação. Qual a ação que você vai ter? De cuidar. Porque senão nós vamos ser responsáveis lá na frente por isso. E vamos ser, não tem jeito. Né? Tá? Então, também se refere às nossas ações. Isso está nas aflições pelo sofrimento, né? Porque como eu acredito que todos aqui são pais, né? Então a gente, quando um filho, acontece alguma coisa com o filho, a gente sofre, a gente quer o bem, né? Então para a gente que não sofreu, sofrer menos, a gente tem que estar com a consciência tranquila e não pensar assim, poxa, eu errei, podia ter se feito diferente, né? Então hoje nós entendemos que a conversa, né? Eu pegava assim, eu tenho um filho, meu filho tem 34 anos. Eu tive algumas críticas por causa disso, né? Então eu me separei, eu criei ele desde os 2 aninhos de idade, minha mãe me ajudou, meu pai. E não recomendo muito não, que vó e vó dá muita moleza e eu não conseguia nem chamar a atenção, né? Era meio difícil. Mas eu trazia ele para o centro. Recebi críticas, ficar levando, não sei o que lá, recebi. Eu não me arrependo 1 minuto, nada, 1 segundo do que eu fiz, nada, eu não tenho arrependimento algum. Eu fiz a minha parte. Eu trazia para o centro, ele vinha, ele gostava. O meu pai meu pai é filho de espanhol, né? Então eles tinham lá, tem a sua maneira de ser. O meu pai, ele nunca reclamou da minha mãe vir para o centro, mas ele não ia. Nunca reclamou. Nada, não falava nada, não ia. Então eu comecei a trazer esse meu filho. E meu pai aquela conservador, né, aquele jeito dele, né, um homem bom, mas não falava nada de ir pro centro. Aí esse meu filho segurou na mão dele e falou, vovô, foi nessa casa, vamos lá é tão bom, lá é maravilhoso, vamos vovô. O vovô na hora falou, vamos. Você viu como é que é? Não é uma ação, teve uma reação, veio para cá, e desencarnou espírita. Depois foi fazer o curso, eu fui fazer um curso, falei, vou levar, né, que ele queria... Levei ele durante 10 anos lá no Luz de Verdade para ele participar do curso, ele queria ir. Então, quer dizer, são coisas, isso por causa de uma ação que eu tive ali, e meu filho foi lá, pegou e trouxe ele. Olha que legal, e meu filho tinha o quê? Não sei, devia ter uns 7 aninhos. 6 aninhos, pegou e trouxe o avô. Hoje meu filho não é nada. Fala em Deus, tudo, mas não segue nada. Mas ele foi morar numa rua que eu estou achando interessante. Vai morar, tem um centro na rua dele. Aí ele falou, acho que dá, não é bem na rua, numa travessa assim, mas dá acho que não dá 50 metros. Aí ele, tem um centro lá. Eu falei, que legal, né? A minha nora me escuta, às vezes eu falo algumas coisas, ela presta atenção, né? Então, não sei. Quem sabe, né? Porque a vida vai nos ensinando, nós vamos tendo ações, reações, vai nos ensinando. Eu tenho que fazer isso aqui para melhorar essa qualidade dentro da minha casa, da minha vida, eu tenho que mudar isso aqui. E na verdade nós estamos fazendo o quê? Limpando a nossa casa, limpando a nossa alma dos obsessores. Por onde nós vivemos tem uns espíritos aí. E como que eu faço? Às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso vir aqui no centro espírita, tomar um passo, eu preciso aprender, que caminho que eu tomo? O que eu vou fazer? Eu venho no centro, né? Eu venho aqui e tal, o que eu vou fazer para melhorar isso, né? Eu vou fazer um evangelho no lar, não é? Eu vou lá na casa, não dá para ir toda semana, eu vou cada 15 dias. Né? Então eu estou tomando ações, estou tomando atitudes para tentar melhorar. E é assim que funciona a nossa vida. Porque a maioria de nós, né, vem muitas vezes procurar o centro espírita porque não encontrou uma explicação em outros lugares, cansou de sofrer e acaba, alguém fala e a pessoa vem. Foi o caso da minha mãe. Foi o caso da minha mãe. Eu, o Roberto, o Eduardo, a gente veio porque trouxeram a gente, né? Então a gente era criança, né? Já a minha mãe, elas tinham uns problemas, sofrimento. Aí a minha mãe pegou, que minha mãe sempre foi a líder ali, aquela irmã que era, acho que vou chamar de chefa, né? Assim, ela estava sempre liderando, ela pegou, foi lá no centro, falou, vamos lá e tal, e as irmãs foram, minha avó. E a minha avó, filha de italiano, ela era uma mulher que ela rezava em italiano, né? Então, normalmente, portugueses e italianos são muito católicos, né? Mas, adentraram o centro espírita e esclareceu para elas o sofrimento delas. Por que tu sofres, né? Então, explicou para elas.
Não estamos aqui para fazer concorrência ou desmerecer qualquer que seja, porque todas as religiões são maravilhosas. Mas o Espiritismo dá explicação para você. Não é só quem não quiser entender, mas te explica. Vem através da literatura, através das pessoas que vêm ali te receber, que tem um pequenino conhecimento, vai te dar uma explicação. Que foi o que aconteceu com elas, né? Os sofrimentos delas, os problemas que elas tinham, foram no centro espírita e começou a melhorar a sua vida. Poxa, isso aqui, né? Estou passando isso por causa disso. Começou a entender a dinâmica de nossas vidas, né? Que não é todos os lugares por preconceito, por medo, né? Porque muitos dos nossos irmãos, mesmo que não são espíritos, estão em outras religiões, estão lá pastorando, ou estão fazendo o seu sacerdócio, né? Ele tem um conhecimento, eles sabem, às vezes eles falam com outras palavras, mas tem um conhecimento, né? Mas enfim, é isso, sem desmerecer, pelo amor de Deus, que todas as religiões são maravilhosas. Eu aconselho, inclusive, meu filho, vai para a católica, vai para o evangélico, vai. Outro dia ele estava naquela, eu não sei o nome, mas ele estava numa de japonês, né? Que a minha nora é filha de japonês. Falei, vai lá. Aí estava indo, a igreja fechou. Aí fiquei até chateado, falei, puxa, estava até dando passe. Chegou um dia em mim, acho que eu nem comentei em casa, eu queria dar um passe em você. Eu falei, tudo bem, dá um passe, que estava aprendendo na igreja de japonês lá. Não lembro o nome dela, mas... Então, você vê que aquela plantinha lá que a gente pôs água, está dentro. Uma hora vai voltar, vai buscar algum caminho. Porque nós ainda não sabemos andar sozinho, não sabemos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos estar no local. Chegará um momento da nossa evolução que não vamos talvez ter mais necessidade, porque nós já compreendemos tudo, vamos ser espíritos que vão fazer muitos acertos e aí não precisa mais. Hoje nós precisamos de ser orientado, precisamos de um segurar nas mãos dos outros, porque é isso que Deus quer da gente, porque Pai nosso que estás nos céus, é isso que Deus quer da gente, né? Agora nós vamos falar um pouquinho, do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar do livre-arbítrio, né? Tem várias, senão eu não vou falar muito aqui sobre o livro aqui. Então, o que acontece com o livre-arbítrio? É um mecanismo que Deus deu para nós, para que nós tivemos, assim, fôssemos livres para realizarmos as nossas coisas. Porque se nós fôssemos totalmente dirigidos pela espiritualidade, sem a minha ação, eu seria um boneco, né? Então eu tenho que viver. Eu tenho que viver as minhas experiências. Eu tenho que estar vivendo. Agora, então essa liberdade eu tenho. Eu posso ter essa liberdade, o livre-arbítrio. Não nos esquecemos que esse livre-arbítrio é tanto para o bem para com o mal. E como que eu vou saber? Ora, se você tem fé e você conhece Deus, você vai usar esse livre-arbítrio para o bem, né? Podemos errar? Podemos. Mas a nossa consciência que está em Deus, eu tenho que reparar isso. Eu tenho que me modificar essa situação, né? Então você vai julgar bem ou mal. Essa atitude que o livre-arbítrio, essa atitude que eu estou tomando, ela é para o meu bem